Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo mulheres a se transformarem em pessoas seguras, valorizadas, confiantes, né? Aquelas que têm facilidade em se relacionar, que são valorizadas nas suas relações, sejam de amor, de amizade, de trabalho. Então, eu quero trazer sempre ferramentas para vocês, para que vocês cada vez mais consigam chegar nessa segurança ao se relacionar, nessa valorização que a gente busca, né? Esse equilíbrio. Hoje o tema que eu quero trazer é: isso faz ele perder o interesse, mesmo sem querer, né? Quem nunca teve aquele cara que nos primeiros encontros estava extremamente interessado, fazendo de tudo para sair com você, te chamando de linda, maravilhosa e querendo mandar mensagem, fazendo de tudo para te conquistar. E passados os primeiros encontros, você percebe que ele perdeu o interesse. Ou esse mesmo aspecto faz com que você aumente o interesse dele após os primeiros encontros, se você realmente tiver, né? Então, mesmo que a pessoa não queira, se você não tiver autoconfiança, se você não tiver segurança no teu valor, se você estiver desesperada para alguém para te salvar, né? Se a tua autoconfiança, a confiança no teu valor for muito baixa, isso vai fazer com que a pessoa perca o interesse em você, mesmo que ele não queira, mesmo que ele tenha gostado muito de você, que ele queria continuar interessado, ele queria que evoluísse, mas ele não consegue, algo dentro dele morre. E eu quero explicar para vocês o que acontece, por que isso acontece, por que a pessoa pode querer muito dar certo com você e ela nem entende, mas ela perde muito o interesse quando ela percebe essa insegurança, quando ela percebe essa falta de autoconfiança, tá? O que acontece, gente, é que quando nós estamos entrando numa relação, nós geralmente buscamos no outro aquilo que falta em nós, tá? Só que o que a gente consegue? A gente não consegue aquilo que a gente não é, né? Por isso que eu sempre falo, se transforme naquilo que você quer, porque você vai atrair uma pessoa para refletir isso, ou seja, uma pessoa que esteja igual a você, que seja o seu espelho, né? Que seja o seu reflexo. Então, eu busco alguém, né, que tenha aquilo que falta em mim, mas o que eu consigo, né, aparentemente eu encontro isso, mas o que eu acabo conseguindo de fato é o que é o meu reflexo. E quando eu percebo essa insegurança no outro, o encantamento vai decaindo, o encantamento cai, né? Por quê? Porque a pessoa mal consegue lidar com a própria insegurança. Ainda vou ter que lidar com a insegurança da outra pessoa? Não consegue, não dá conta, por mais que queira. Gente, eu era extremamente insegura e eu sempre falava. Eu não sabia que eu era tão insegura assim, eu achava que eu era segura. As pessoas falavam até que eu era segura. Meu pai e a mãe falavam que eu era uma pessoa segura. Mas lá no fundo da minha alma, eu não tinha tanta segurança assim. Eu mascarava muito bem até para mim mesma. Lá no meu profundo, no meu subconsciente, eu não tinha tanta segurança. E aí, a grande questão é que eu sempre buscava isso num homem. Ele não precisava ser bonito, mas ele tinha que ter autoconfiança. Eu tinha que sentir isso, porque era o que faltava em mim. Eu buscava isso no homem. Então, quando eu percebia qualquer sinal de falta de autoconfiança ou que fosse baixa, para mim algo morria. Eu não conseguia mais manter o interesse, mesmo que eu tivesse, né, gostando muito da pessoa, mesmo que eu admirasse muitas características nela, mesmo que, digamos assim, as características que eu buscasse tivessem todas batendo, mas se a pessoa não tinha autoconfiança, eu não conseguia me manter atraída por ela e acabava dispensando, tá? E aí, gente, para ilustrar tudo isso, eu quero trazer para vocês uma coisa que eu vi no perfil do Matthew Hussey, que é um coach de Londres, hoje ele mora em Los Angeles, e ele fez uma pergunta para os homens, né? Ele geralmente o público dele é feminino, mas ele fez uma pergunta para os homens: o que é que traz mais insegurança para eles nos estágios iniciais do dating, né? Das saídas, assim, quando tá ficando. E teve mais de 2.000 comentários, gente. E eu quero ler para vocês as inseguranças, aquilo que os homens escreveram, porque é muito importante, né, para a gente conhecer esse lado masculino, o que passa na cabeça deles, para que a gente, enfim, informação
sempre é muito rica, né? Eu ia falar que informação é poder, mas acho que poder não é a palavra ideal, porque tá contra a questão do amor. Mas é muito importante que a gente perceba isso e que a gente perceba que eles não estão acima de ninguém, né? Às vezes a gente coloca o homem no pedestal, né? Fala ou advogado, ou médico, né? Coloca a pessoa, começa a chamar até por título a pessoa, né? Coloca num pedestal e não percebe que mesmo aquela pessoa que se admira tanto também tem as suas inseguranças, né? E que se você somar ainda mais as tuas inseguranças, se a pessoa sentir muita insegurança na tua parte, ela não vai conseguir se manter interessada, tá? Então, olha que interessante as coisas que eles escreveram. Um escreveu assim, ó, que com o passar do empolgamento inicial, da empolgação inicial, ela não vai gostar do que sobrar. Outro escreveu que eu não faço dinheiro suficiente. Outro, será que eu poder prover o suficiente para ela? Outro, estou competindo com mais alguém? Não quero ser segunda opção. Outro, sou suficiente? Outro, ela está realmente interessada em mim? Outro, não quero ficar na zona de amigos. Né? Então, isso provavelmente é uma pessoa que já teve repetições de situações onde ele acabou ficando na zona de amigos. Né? Então, o medo dele é ficar na zona de amigos. Outro, medo do abandono por relações prévias onde isso aconteceu. Ou seja, a ferida dele está se repetindo, está repetindo um padrão e ele está com esse medo. Então, já está focando no abandono, o outro já está focando em ficar na zona de amigos, e é isso que a gente acaba atraindo mais para nossa vida, né? Outro, vai ter sempre alguém melhor do que eu. Outro, será que estou colocando energia demais e não está sendo recíproco? Será que da parte dela está sendo, enfim, recíproco, né? Será que ela vai me achar atraente mesmo depois da fase de lua de mel? Outro, tantas opções nas redes, serei apenas mais um? Outro, não estar à altura das expectativas financeiras dela. Isso é uma questão que se repetiu, assim, eu não coloquei muitos repetidos, gente, mas a questão de não fazer dinheiro suficiente para homem, meu Deus do céu, eles se sentem assim muito mal, se eles não conseguem prover, eles sentem que eles precisam prover, não no sentido que precisa sustentar a mulher, mas que ele precisa conseguir prover. Isso é uma coisa da energia masculina, gente, né? Se você for ver o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino, né? Um tem mais a questão do dar e o feminino tem mais a questão do receber, né? E a gente não pode lutar tanto contra isso. Então tem que aprender a receber se você quer, né, estar na energia feminina, se você quer dar certo numa relação, tem que aprender a receber, né? E geralmente quem recebe às vezes não se sente tão segura, né? Então isso é uma coisa interessante também para observar. Outro medo, será que não vai dar em nada? Né? A pessoa já entra, se percebe que a pessoa já entra na relação pensando coisas negativas, né? E se não der em nada, né? Porque provavelmente outros já teve um histórico de não darem nada. E aí eu fico repetindo, ou seja, eu sempre falo, a gente não pode viver de acordo com as nossas memórias de passado. Eu preciso viver de acordo com as minhas memórias de futuro, ou seja, daquilo que eu quero, focar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. As pessoas ficam focando naquilo que já aconteceu na vida delas e mais aquilo se repete. Outra, quão interessada ela vai estar, ela está realmente em mim. Outra, não quero parecer romântico e bonzinho. Outra, será que ela está curada emocionalmente? Né? Tiveram alguns que já falaram algumas coisas mais profundas, assim, será que ela vai tocar nas minhas feridas emocionais não curadas de outras relações, né? As pessoas, tem alguns homens que já estão mais conscientes de algumas coisas, né? Outro colocou assim, ela vai me aceitar com as minhas falhas e problemas pessoais? Né? Então, as pessoas sabem que na fase inicial de lua de mel, as pessoas estão vendo só as partes boas, mas todo mundo sabe que tem falhas, todo mundo sabe que tem problemas pessoais, todo mundo sabe que tem coisas que não se orgulha tanto, onde não se sente, áreas onde não se sente tão autoconfiante. E aí, a gente sempre fica, será que essa pessoa vai me aceitar a hora que vê essa minha parte que não é tão bonita?
né? Então, por mais que a pessoa pareça muito autoconfiante, dentro dela ela sabe. E aí, se ele vê muita insegurança no teu lado, a pessoa não consegue lidar, porque a pessoa mal consegue lidar com a dele, tá? Olha que interessante, gente. Teve até um menino de 17 anos que ele colocou assim: eu não tenho muita experiência, né? Porque eu tenho 17 anos, mas eu já sinto medo, né? Insegurança no quesito: será que eu vou ser bom o suficiente quanto à atração física e quanto à minha posição financeira? Né? Você vê que já começa cedo essa questão. Um aqui colocou que se eu permitir me apaixonar, ela vai perder o interesse. Olha como nós somos iguais, né, gente? As mulheres têm o mesmo medo, a mesma dor, né? Nós somos todos um, e a grande questão é que a pessoa não vai conseguir lidar com essa tua insegurança. Então a gente precisa curar isso em nós e não esperar que a gente vai encontrar uma pessoa que não vai trazer nenhuma insegurança, que vai se comportar de um jeito perfeito, que não vai dar nenhuma insegurança, que a pessoa vai trazer toda a segurança que eu preciso, porque não, é o contrário. Relacionamento não vem para te trazer a segurança, vem para testar a tua segurança. Então esse é um trabalho que nós precisamos fazer por nós, né? Adultas fazem por si esse trabalho e aí sim vão se relacionar, né? Então não vamos jogar essa tarefa para outra pessoa. Olha esse que interessante. Será que ela está interessada em mim ou no que estou fazendo para conquistá-la? Olha que interessante, né? Porque a pessoa, às vezes, para conquistar, vai agradar, vai levar em restaurante, vai fazer declaração de amor, vai dar muita atenção. Será que ela está gostando dessa atenção toda, né? Presente, enfim, o que quer que seja, a paparicação? Ou será que de fato ela genuinamente está interessada em mim, né? Então é muito. Porque às vezes a pessoa acha que daí, se não tiver isso, será que eu vou ter valor? Né? Eu lembro de uma pessoa que era minha conhecida que provia muito nesse aspecto financeiro, que fazia muito quando gostava de alguém, comprava muito presente, escrevia poema, fazia, dava, sabe? No sentido de dava toda a energia, todo o pensamento, dava dinheiro, dava tudo que. Dinheiro no sentido de presente, né? Levava em restaurante e tal, fazia de tudo para conquistar a pessoa, porque lá no fundo não acreditava tanto que se não tivesse tudo isso, a pessoa não ia gostar dele, né? Que o valor dele estava em tudo isso. Então, gente, isso tudo é para ilustrar, né? É legal ver esse lado do masculino, né? As coisas que passam nas cabeças deles. É legal perceber que eles também têm insegurança. E se você está, a pessoa que você atrai geralmente vai ser o teu espelho. Então, se você tem muita insegurança, você pode ter certeza que por mais que você esteja com uma pessoa que aparentemente parece segura, no fundo dela tem muita insegurança, porque vocês são reflexos. Então, se ele perceber, né, você não precisa falar, mas se ele perceber a tua insegurança, ele vai perder o interesse em você. E é por isso que é teu trabalho, né, buscar ferramentas para elevar a tua confiança em você mesma, né? Eu tenho, enfim, uma série de ferramentas que eu trago, né? Tem outras aulas, enfim, tem o método Deusa do Amor, mas é importante que a gente busque, por exemplo, uma ferramenta, focar no teu lado positivo, né? Focar nos aspectos que você manda bem e não ficar se martirizando com tudo que às vezes não é tão bom em você. Esse é um pequeno exemplo, tá? Então tem muitas coisas que a gente precisa colocar em prática e é nossa tarefa fazer isso, né? É nossa tarefa elevar a nossa autoconfiança, curar nossas feridas, olhar para as questões que estão deixando a gente insegura, porque, por exemplo, gente, tudo que as pessoas relataram aqui são feridas delas, percebe? Será que eu sou o suficiente? Essa é uma ferida que, por mais que a pessoa seja bilionária, não vai sanar. Então, a pessoa tenta solucionar trabalhando, ganhando muito dinheiro. Mas essa ferida, sou o suficiente, não é assim que vai resolver. Nunca vai preencher com externo, com dinheiro, tá? Por exemplo, a ferida medo do abandono. É uma ferida antiga,
né? É uma ferida antiga. Não vai preencher a pessoa dando toda a segurança que não vai abandonar, mostrando que é extremamente apaixonada. A pessoa sempre vai sentir isso dentro dela, a menos que ela trabalhe essa ferida. E como a vida é generosa, ela quer o melhor para nós, ela quer que a gente cure as nossas feridas e que a gente não fique, né, enfim, ferido. Ela vai trazer exatamente situações para ele trabalhar esse medo do abandono, ou seja, mulheres que talvez abandonem, né? Situações que de fato coloquem à prova isso, para que ele realmente lide com o fato e perca o medo do abandono, né? Por exemplo, a ideia de que, deixa eu ver, o que mais aqui? Ficar na zona de amigos, por exemplo, né? Que a minha ferida é que a pessoa nunca se interessa de fato por mim, que a pessoa só quer ser meu amigo, mas nunca tem interesse, né, atração por mim. E aí é uma questão minha que eu preciso trabalhar, né? Porque senão vai ser sempre assim, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para hoje. É muito interessante, né, que sempre se você observar os nossos medos, nas nossas inseguranças, na nossa maior insegurança, tem ali um caminho para a cura, tem ali algo interessante sobre você, né, para o teu autoconhecimento, que fala ali sobre as tuas feridas, que fala sobre quem é você, e é legal a gente se interessar por isso e a gente buscar a resolução disso, não através de uma outra pessoa, a resolução através dessa cura interna, né? E dentro de nós, a gente conseguindo essa cura, a gente vai conseguir se relacionar de uma forma mais livre, com menos insegurança, com menos medo, né? Sem projetar no outro os nossos medos. E aí as coisas se tornam muito mais leves, agradáveis e muito mais atraentes. É por isso que a pessoa que tem autoconfiança é muito atraente, porque ela não está projetando um monte de medo em cima dos outros. Tá bom, amores? É isso, espero que tenha ajudado, que se vocês gostaram, vocês deem o seu like aí e compartilhem com os amigos, pra gente espalhar mais amor nesse mundo, que essa é a minha missão, e agora é a sua também, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!